E aí, galera, beleza? Eu quero chamar a tua atenção para alguns fatos que venham correlacionar o feminismo com a criminalidade e com tudo quanto é ilegalidade. Talvez você não tenha plena consciência sobre o que é o feminismo. Você talvez tenha somente uma noção turva sobre o que é o feminismo. Mas vamos lá, o que é o feminismo? O feminismo é um movimento ideológico político. Esse movimento ideológico político, ele basicamente nos tempos modernos começou durante o período da Segunda Guerra Mundial, assim que começou a Segunda Guerra Mundial. Já existia ali as ideias feministas dentro do escopo da época, dentro do contexto do cenário da época. E esse fundamento foi uma das razões porque houve a Segunda Guerra Mundial. Existia todo mundo de ideias nazifascistas, dentre as quais as ideologias antissemitistas, e essa foi uma das razões porque houve a Segunda Guerra Mundial. E o feminismo não passa de uma facção criminosa extremamente sofisticada. Ele é tão sofisticado que ele tem vida própria, não depende dos estados nacionais para sobreviver. Mas basicamente, nos tempos modernos começou dessa maneira. Nessa época, as mulheres não votavam e mulheres da elite social, principalmente dos Estados Unidos, Europa, começou a fazer suas manifestações e, na verdade, tudo isso era parte de um plano. O governo americano, assim, no começo já comprou a ideia, então o feminismo começou a ganhar forma estatal, mas o seu aspecto criminoso já começa aí, porque olha só, enquanto estados nacionais sempre mandam homens para serem mortos em guerras, somente nessa ocasião, enquanto rapazes estavam sendo mandados para a guerra, por mais que as mulheres estivessem nos esforços de guerra, elas estavam aonde? Estava em casa, estava nos seus países, estava ocupando os postos dos homens nas indústrias, estavam sendo protegidas. Quem tinha que ser bucha de canhão era homens. Elas aproveitaram o fato de que os homens estavam sendo mandados para serem mortos, para de forma conspiratória e leviana apunhalarem os caras pelas costas com os seus movimentos. Como isso não vai ser uma caracterização clara de ações criminosas? Isso por si só, nessa época, já caracteriza a promoção do genocídio de homens. Mas os estados nacionais não estão preocupados com quantos homens serão mortos, sacrificados. Hoje no Brasil existe uma discussão entre duas vertentes ideológicas chamadas direita e esquerda por conta da pauta abortista, e estão fazendo maior furdunço por conta do fato de que fetos poderão morrer ou não. Essa é a discussão deles. Mas só que eles ignoram o fato que nessa história a prioridade, porque a maior vítima somos nós homens. E ao mesmo tempo,
As pessoas feministas do movimento feminista estão procurando emplacar cada vez mais as suas pautas, as suas metas, os seus objetivos. Como? Eles fizeram uma tratativa mais uma vez, fomentando mais uma iniciativa para que o Estado brasileiro possa combater todas as formas de violência contra as mulheres. Esse que é o grande ponto. O que é a questão da violência contra a mulher? Essas pessoas, de forma criminosa, criam um ar de legalidade em cima da ilegalidade. Você não pode, por exemplo, abordar a questão da violência contra mulheres se você é a primeira pessoa a cometer violação de direitos humanos. E é isso que está instituído nas ações do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é o primeiro a violar os direitos humanos. Mas só que aí você falando isso, eles não entendem ou não aceitam o fato de que essas violações são violações dos direitos humanos em relação aos homens. Vamos fazer um exercício mental. Se você pegar décadas passadas do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, década de 60, 70 até 80, e for ver a questão da violência, a violência estatal, você vai ver que a violência estatal basicamente era caracterizada pela violência policial e ainda é na forma de confronto, e raciocina através da seguinte pergunta: nesse espaço de tempo de lá para cá, quantos homens perderam suas vidas através da ação policial? Foi um verdadeiro genocídio e o Estado brasileiro não foi penalizado, não foi condenado por cometer genocídio em relação aos homens. Então, mulheres, a turma feminista em geral, não são flor que se cheira, são pessoas que têm a mão banhada de sangue de homens, fomentam e cometem todo tipo de maldade e violência contra homens. Basicamente, a dinâmica, o modo operandi de mulheres é caracterizada por, através do convencimento, envolver outros homens para poder fazer o que elas querem, cometerem todo tipo de crime e barbaridade contra homens. E enquanto isso, elas ficam de boa e ficam caracterizadas como as pobres coitadas, como as vítimas. E você pode observar como que mulheres são tão envolvidas com ações criminosas. É que teve uma senhora que chegou ao parlamento brasileiro como política, sendo uma indígena, mas ela gastou dinheiro público para harmonização facial. Ou seja, ela pegou um dinheiro que não era dela para poder cuidar da aparência. Ela tem todo o direito de cuidar da aparência dela, mas com dinheiro dela, mas não para uso pessoal. E tinha que ver o comportamento dessa senhora. Essa senhora, só porque teve a oportunidade de se tornar política, vai saber como, nessa pauta ideológica de povos minoritários indígenas, devido a ela ter assumido o poder, o ego vivia na estratosfera, que ela parecia ser tipo um sapo-boi de tão inchada que era, de tanto que se achava maior do que Deus e do que o mundo. Uma criatura horrível. Teve uma outra senhora que foi até longe demais, mas por alguma intervenção divina no Ministério Público também, eles se conscientizaram, foram ver o caso dessa senhora. Vai ver o caso dela. Essa senhora do Rio de Janeiro,
era envolvida com milícia, tráfico até o pescoço. Tá cheio de mulheres envolvidas com o tráfico. E o tráfico em si é fichinha para o feminismo. Por quê? Porque o próprio tráfico, ele dá sustentação para o feminismo. E enquanto isso, o feminismo não é caracterizado como uma facção. As outras facções são caracterizadas. O que que acontece? Tá cheio de mulheres aí. Elas têm toda uma história de vida relacionada ao tráfico e elas não são penalizadas. Elas são envolvidas até o pescoço com o tráfico, não são detectadas, não são punidas pelo Estado, não são enquadradas, você tira por base até a operação policial. O policial ele está fazendo muito bem o seu trabalho, dependendo do caso, ele não faz nada com bicho fêmea, por quê? Porque é bicho fêmea, o feminismo instituiu isso. Não é uma forma de obstrução de justiça, é obstrução de aplicação da lei e da ordem. É isso. Por exemplo, estava vindo dois casais novos andando muito bem, os dois envolvidos com o movimento. O que, que aconteceu? A polícia estava vindo muito bem, viram eles estavam a pé. Quando eles viram a polícia, o rapaz pegou e passou a prova do crime para a moça. O que, que aconteceu? Simplesmente a polícia enquadrou o rapaz dando uma revistada básica, não tinha prova nenhuma, ficou por isso, e logo em seguida não fez nada com a moça. Por quê? Porque existe toda uma imposição do feminismo sobre o trabalho policial para impedir que o policial faça o seu trabalho. Não importa o que o Estado diga, o que, que o Estado coloque lá nas suas regrinhas escritas em caneta e papel, o fato é que eu não tenho dúvida sobre esses tipos de pessoas. Não passam de pessoas bandidas, como tem tantas outras pessoas bandidas no parlamento brasileiro. Então é isso que eu queria falar. Vamos ficando por aqui. Até mais, um forte abraço.